boa noite. Eu já peço a solidariedade de vocês, porque falar depois do professor Everardo e do professor Muniz Sodré, no primeiro evento, depois de defender a minha tese, assim, dá vontade de ficar embaixo da mesa, é uma honra imensa ouvir as duas grandes referências teóricas ao longo da minha trajetória e agradecer muito pela oportunidade de estar aqui e agradecer também, eu vou mediar a mesa com o Anderson Lopes, eu vou fazer uma breve apresentação do Anderson, já de antemão agradecendo a presença dele aqui, compartilhando com a gente um pouco da pesquisa dele, que é tão bacana. O Anderson, ele é doutor pela USP, mestre em comunicação pela Universidade Federal do Paraná, especialista em comunicação, cultura e arte pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, bacharel em comunicação com habilitação em jornalismo. E, na sua tese de doutorado, ele estudou a minissérie Amor, Eu Te Amo, intitulado O Excesso como Simbiose entre Melodrama, Carnavalização e Fantástico, análise das produções de sentido na minissérie Eu Te Amo, Amor, Eu Te Amo. Ele é membro do grupo de pesquisa do Núcleo de Estudos de Ficção Seriada da UFPR, com CNPq, e também do GELIDS, que é o grupo de pesquisa de linguagens e discursos nos meios de comunicação da USP. Anderson, muito obrigada. E é com você. Obrigado, Ana. Gente, compartilho da mesma solidariedade pedida pela Ana. Eu defendi a minha tese esse ano, então estou aqui muito, muito honrado, mas extremamente muito feliz, agradecendo já o convite feito pela professora Tatiana, pela Ana Paula, por todas as pessoas envolvidas do PPG-Com da PUC-Rio. Esse é um momento muito especial para mim, ouvir o professor Muniz, ouvir o professor Everardo. O professor Muniz é uma fonte para as minhas pesquisas ainda na graduação e agora com mais força, né, na tese, pesquisando questões de relação entre carnavalização e processo de construção da figura grotesca. Então isso é muito interessante, muito importante para mim nesse momento. O que eu pensei para a gente discutir hoje, de uma maneira também um pouco mais voltada não tanto a casos específicos de análise, mas tentando dar uma visão de panorama, pensando as questões que conectam o racismo e o lugar do negro dentro da ficção televisiva, ficção audiovisual brasileira, eu propus que a gente possa, durante o debate, ou depois a gente pode pensar essa dinâmica, fazer uma reflexão sobre 5 grandes quadros dessa situação, né, nesses 70 anos da TV. Só uma pergunta que eu preciso fazer para vocês. Eu já consigo compartilhar a tela aqui ou eu preciso de alguma autorização? Pode colocar como co-host, tá? Obrigado, Bruna. Um minutinho. Enquanto a Bruna está fazendo aí... eu não consigo. Por favor, Cris. Eu não tenho essa... Eu não posso colocar ele. Cris, você pode habilitar ele para co-host? Ou eu posso enviar o material e vocês podem também colocar sem problema. Oi, Anderson, você já está como co-host, tá? Já pode compartilhar. Obrigado. Nada. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver se está dando para ver. Está dando para visualizar? Sim. Beleza. O que eu coloquei aqui, então, para a gente discutir, o racismo no lugar do negro na ficção audiovisual brasileira, perdão, tive aqui uma probleminha, é uma forma de pensar nesses 5 grandes quadros de possibilidade de leitura dessas conexões entre racismo e representações socioculturais. Aqui, numa conversa já prévia com a Ana, a gente estava discutindo que a ideia não é repetir, por exemplo, ou nem reatualizar o trabalho magnífico do professor Joelzito Araújo, falando mesmo historicamente, década por década, não é essa a intenção, mas tentar colocar como a gente pode pensar, né, a década de 2010 para frente, especialmente, como essas relações ainda continuam até hoje, né? Tem até um momento que a gente vai falar de blackface dentro das produções ficcionais brasileiras, e por mais que a gente possa pensar que é algo que ficou no passado, talvez a gente tenha algumas tristes surpresas de representações racistas que estão na televisão hoje, se a gente ligar a nossa TV. Então, dentro desses 5 quadros, eu propus que a gente possa falar
das relações entre representatividade versus qualidade de representação, discutir branquitude normativa, essas mediações socioculturais que operam dentro da lógica das redes, como a gente pode discutir efemeridade, superficialidade, imediatismo, pensar como está o cenário de internacionalização desse debate e chegando ao final nos avanços e retrocessos contemporâneos. Já adiantando que a gente tem muito mais retrocesso do que propriamente avanço dentro dessa situação. Não é querendo ser pessimista, mas a gente precisa olhar a realidade da forma como ela, né, se dá a ver nesse processo, inclusive, que segue muito a tônica do que o professor Muniz falava, de rebaixamento. Construção de uma imagem rebaixada. Eu disse para ela. Vou continuando aqui. Certo, para a gente pensar então esse brevíssimo histórico, não tem como não recorrer à obra do professor Joelzito, e ela é muito importante para a gente porque é um primeiro momento de uma primeira mobilização conceitual, teórico-prática, que tenta relocalizar a posição das pessoas negras dentro da ficção televisiva nacional. Obviamente, a gente sabe que nós estamos falando de processos de invisibilidade que são extremamente calculadas, a gente vai discutir isso mais à frente. A gente vê que desde o início das tramas, a presença das negritudes possíveis estavam dentro dessas narrativas, só que em status ontológicos muito diferentes. E por status ontológico, eu estou querendo dizer como se dá a ver a natureza desses seres. Qual é o papel dentro da construção narrativa, qual que é a espacialidade no que diz respeito à construção diegética, qual é a espacialidade desse personagem no contexto das suas interrelações, a que propósito um personagem negro e negra está dentro da narrativa, a quem ele serve e, raramente, a quem ele é servido, né? Esse já é o outro ponto mais complicado. Então, nesse momento que a gente pode pensar os 70 anos da nossa televisão, eu coloquei aqui de maneira arbitrária, seguindo um pouco do que o Joelzito fala, mas sem me deter novamente a todas as décadas, alguns dos pontos que foram muito marcantes para a gente pensar esses processos de representação. E aqui, de cara, a gente já percebe que existe uma proposta de enclausuramento dessas representações. Por enclausuramento, estou falando de uma reiteração de papéis, sempre muito formalmente colocados em representações subalternas, de subordinidade, de pensar uma representação de uma mulher negra, geralmente, quase sempre, como uma empregada doméstica, ou se a gente for falar de uma novela de época, como uma pessoa escravizada, né? Então, nesses estereótipos e possibilidades de construção, eu destaco aqui a questão da última, que é um pouco mais recente para a gente. Essas primeiras protagonistas, Thais Araújo, com Chica da Silva, em 96 e 97 na Manchete, primeira protagonista negra da nossa TV. Só que, antes disso, se a gente for olhar, existiu uma outra possibilidade de entendimento de protagonista de TV, que foi Yolanda Braga, com A Cor da Tupi. A grande diferença são os processos de densidade dessa narrativa. Se antes a gente falava de uma narrativa muito mais focada no processo do par romântico, do amor melodramático, e toda essa construção que é dada ao folhetim e que é por osmose repassada à telenovela, quando a gente chega, por exemplo, em Da Cor do Pecado, a gente vê um processo de complexificação dessas personagens. Todavia, aqui tem que se falar com muito cuidado. A gente pode falar da Cor do Pecado, né, a primeira representação de uma protagonista negra na Rede Globo. Podemos ver isso como um avanço até certa medida, né? E esse avanço ele se esbarra já no título da obra. Quando a gente for falar no nosso momento de debate, a Ana Paula, inclusive, se quiser interromper, pode explicitar melhor para a gente, da Cor do Pecado como uma expressão extremamente racista, não é, Ana? Quando eu estava pesquisando a questão do negro para meu trabalho final do doutorado, eu me deparei com a questão que o título da novela, Da Cor do Pecado, ela é uma das 18 expressões racistas, considerada uma das 18 expressões mais racistas no Brasil. Ela está, inclusive, na lista do Instituto da Mulher Negra Brasileira. Então, eu acho que se a gente for pensar o quanto é grave, de um lado, a emissora divulgando a importância de uma protagonista negra e do outro, colocando o título da novela, no título da novela uma expressão racista.
E aí, quando eu fui pesquisar um pouco melhor, a primeira cena da Thaís Araújo, quando o mocinho da novela, que é o Reinaldo Gianecchini, se apaixona por ela, ela está no meio de uma roda de samba dançando. Então, quer dizer, o estereótipo está aí, em 2004, não está em 1960, nem 1970, está agora, né? Então, eu acho que é sobre isso que é mais importante falar. Não é que seja mais importante, porque muitos teóricos já vieram com antes. Agora, para a gente pensar a sociedade e o que a gente quer na televisão para a sociedade, a gente tem que começar a prestar atenção nesses detalhes para poder tentar fazer diferente, cobrar diferente, como já foi cobrado em 2018 com o Segundo Sol, que a sociedade baiana se uniu e entrou com um processo porque uma novela que se passava na Bahia só tinha três atores negros, né? Então, é isso. E a gente percebe que na esteira desse pensamento, se a gente olhar para o nosso retrovisor, obviamente a gente vai ver, né, uma multiplicidade de representações estereotipadas, estigmatizadas, cristalizadas, enclausuradas. Só que quando a gente olha para o cenário atual, não dá para a gente pensar em avanços extremamente marcantes a ponto da gente ignorar não só questões detalhistas, mas questões de racismo institucional, inclusive. Não é? Porque quando a gente pensa em relação ao blackface, e a gente olha para uma imagem dessa, a banda do Pai Tomás, entre 69 e 70, na Rede Globo, um ator branco, Sérgio Cardoso, vai fazer um papel protagonístico como um papel de um homem negro, e aí você percebe que o cabelo é alterado, o nariz é alargado, a boca dá um tom de um lábio maior, a pele é totalmente escurecida. Esse processo de blackface, hoje, quando a gente consegue perceber a construção sociodiscursiva desses personagens, é extremamente pejorativo e tem nome, racismo. Só que a pergunta que eu coloco é, esse blackface lá dos anos 70, 60, ficou no passado? Não é? Quando a gente vai olhar a nossa história da TV e a história presente, a história mais do que contemporânea, a gente se depara com essa imagem. Essa imagem é do dia 15 de outubro de 2020, na Fazenda 12, o personagem, né, que é esse humorista, o Carioca, participando de um momento de comentário do reality show, ele vai e coloca um blackface total na cara, imita o cantor do Raça Negra, e para ele, para a instituição Record, para os produtores, para os diretores, porque essa é uma decisão que não se toma individualmente, toda essa processualidade de representação está ok. Então, isso eu estou falando de menos de 15 dias atrás. 11 dias atrás, a gente teve uma outra representação de blackface em TV nacional. Então, é um assunto muito espinhoso, mas ele é ainda mais complicado quando a gente percebe que, para além desse racismo institucionalizado, que é calculadamente reiterado por todas as instituições, a gente percebe que o assunto ainda é mais complexo quando a gente olha na base dessas representações, né? Quando a gente vai olhar o racismo estrutural e a representação disso no blackface, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é por que é engraçado, e com muitas aspas. Porque é engraçado colocar a corporeidade negra como fantasia, uma fantasia de deboche. Porque é engraçado colocar traços fenotípicos de uma pessoa negra na televisão e fazer deboche disso. Onde é que a gente consegue encontrar a capacidade de riso pelo corpo crudelizado, não é? E essa ideia de corpo crudelizado que eu queria colocar para vocês é como a gente consegue criar comicidade em cima de corpos que já são cruelmente violentados simbolicamente, estruturalmente, fisicamente, verbalmente, todos os dias da nossa sociedade. Pensando então nesse primeiro momento de representatividade versus qualidade de representação, aqui acho que é o primeiro ponto para colocar o nosso debate, né, as bases dele, é que a gente não está olhando para essas representações sociais dentro de uma perspectiva apenas de presença, né? Existem personagens negros na telenovela, existem mulheres negras que estão em papéis de protagonismo, tá? A gente não está olhando somente como eles estão colocados, a gente quer perceber a qualidade dessa representação. Porque se eu olho para muitas das novelas que a gente tem visto, não só novelas, mas outras obras ficcionais que têm sido colocadas na grade de TV, as pessoas negras estão lá, mas estão lá em que papéis? Estão lá para executar que funções? Então, quando a gente baseado simplesmente numa lógica de presença e visibilidade, para pensar o olhar crítico sobre essas representações, para olhar a ideia do que a Bell Hooks vai falar
desse gaze crítico, como a corporeidade, a sensibilidade, os afetos, os processos de estratégias sensíveis são colocadas na narrativa, a gente entende que não importa só que esse corpo esteja presente. Existem circunstâncias que precisam ser entendidas desse corpo. Quais são as circunstâncias narrativas, de verossimilhança, de contexto de núcleo. Então, quando eu coloco que existe uma diferença entre representatividade e qualidade de representação, é para a gente tentar sair de representações monológicas, ou de estudos, ou de leituras, inclusive de crítica de TV, que começam a apontar, não, essa novela não é racista, não, essa obra não é racista porque tem uma pessoa negra, porque a gente tem que sair de um efeito de tokenização. A gente não pode mais olhar, por exemplo, uma minissérie como uma minissérie sobre a Marielle e falar, não, não é uma minissérie racista, porque existe uma mulher negra que vai ser representada ali. Quem são as pessoas por trás dessa produção? Qual que é o processo criativo colocado ali? Quem está na direção? Quem está na roteirização? Tá, então vamos contratar uma equipe de pessoas negras, vamos contratar 4 roteiristas, vamos contratar pesquisadores. Quando a gente faz esse efeito de contratar e colocar outras pessoas negras no processo dessa construção narrativa, a gente pode falar de uma qualidade de representação. Mas ainda assim, a gente tem que fugir desse efeito de tokenizar. Só porque existe uma pessoa negra ali sendo representada, não necessariamente essa representação é uma representação de qualidade. Quando eu coloco qualidade, não é uma qualidade moralística, é uma qualidade de representação de vivências, de possibilidades de existência para além de uma mera pessoa escravizada, para além de uma mera posição subalterna na narrativa. Então, quando a gente coloca aqui ao fim 5 passos possíveis, é para tentar entender como essas representações estão dentro da narrativa. Qual que é o motivo da existência dessa personagem? Qual que é o contexto dela? Quais são as circunstâncias sociais, culturais, econômicas, visões de mundo desse personagem? Tem densidade narrativa ou é um personagem que somente serve de escada? Tem densidade narrativa ou é um personagem que só vai atender um telefone, abrir uma porta e servir um café? Quais são os círculos de inter-relação desse personagem? Ele atua para além do espaço, por exemplo, da favela, ou, por exemplo, de um bairro periférico? Onde é que está localizada diegeticamente essa personagem? Qual é o locus enunciativo? Como ela fala? Do que fala? Para quem fala? Quais são os contextos dessa organização sociodiscursiva desses personagens? Tudo isso para a gente chegar num assunto que é mais ainda complexo, que é em relação à branquitude normativa. Quais são os padrões de construção, não somente de uma beleza esteticamente entendida como privilegiada, mas quais corpos podem pertencer a esses processos de construção ficcional. E quando eu digo quais corpos, eu estou dizendo não só da presença maciça de pessoas brancas em posições de privilégio dentro da trama e na construção da trama, mas, acima de tudo, em processos de domesticação desse corpo negro. Quando a gente vai entrar, por exemplo, nas relações ainda mais difíceis de serem compreendidas, mas a gente precisa falar, por exemplo, das representações sobre colorismo no Brasil, né? Quem são as mulheres negras que estão em papéis de protagonismo? Quem são essas pessoas que estão sendo colocadas como as grandes representantes da raça negra? A gente precisa entender que existem possibilidades de existência, de ser, que não estão circunscritas somente a pessoas negras de pele clara. E quando a gente entra no ambiente da branquitude normativa, é como se fosse uma pequena abertura de aceitação, docilização do discurso para que essas pessoas pudessem entrar. Obviamente, isso já é um avanço quando a gente tem a presença dessas pessoas. Mas, de volta, qual é a qualidade, qual é o contexto, qual é a densidade? Como furar essa barreira da branquitude normativa? E aqui, mesmo que a gente saiba que branquitude e branquidade não são conceitos idênticos, porque há uma disputa de sentido, há uma disputa de campo de aplicação, a gente pode pensá-los como conceitos intercambiáveis, alianças conceituais. E eu trago uma definição aqui da Viviane Darif Ramos, que pesquisou o personagem Cirilo na telenovela Carrossel, comparando as versões brasileiras, e a versão brasileira e a versão mexicana. E ela coloca que a branquidade ela não é pensada só como um valor de normalidade, né? Branco é o normal, branco nunca é o exótico, branco nunca é o outro. Mas também como um padrão estético, idealizado, buscado por pessoas das mais faixas etárias. Quando a gente coloca que é um padrão de normatividade, não é só que não possa existir outras possibilidades de representação, mas todas as possibilidades de representação partem de um ponto de vista idealizado que é a branquitude, né? E aí, quando eu olho para um cenário como é o cenário ficcional cômico do Brasil,
a gente se depara com essa figura que nos anos de 2010, entre 2010 e 2015, é uma personagem chamada Adelaide. Ela era representada pelo ator Rodrigo Santana. E dentro do Zorra Total, tem que dar uma respirada, porque essa imagem, esse contexto é tenso. E dentro da narrativa do Zorra Total, ela era colocada como uma mulher pobre, desdentada, que pedia dinheiro, que era extremamente mal cuidada, desdentada. Era uma figura muito, muito rebaixada. E quando você percebia que a crítica televisiva colocava alguns pontos de inflexão sobre a representação, o que a gente ouvia da boca do ator, o que a gente ouvia da boca dos diretores não, isso é uma representação cômica, isso não é uma representação de verossimilhança. E aí é que está o ponto mais cruel dessa possibilidade de leitura. E quando eu olho para uma personagem dessa, de volta, a gente vê que ela não tem densidade narrativa, ela não tem nada disso que a gente está falando, das possibilidades de construção discursiva. Ela tem uma desumanização caricatural que é expressa no corpo, na fala, no discurso, na existência dessa pessoa. E quando eu desumanizo a ponto de não ver mais essa pessoa como algo que sofre, que chora, que tem os mesmos desejos e sonhos que eu já estou num processo de coisificação da pessoa negra que já é extremamente, não é nem complexo, né? Já é um processo muito ladeira abaixo. E aí a gente vai olhando para isso e percebe que daqui a algumas semanas o mesmo ator vai representar de volta uma personagem chamada Valéria na televisão, que nada mais é do que uma personagem trans, negra, novamente totalmente estereotipada, e que é colocada como foco de comicidade. De volta eu pergunto para vocês, onde é que existe comicidade em corpos que são crudelizados socialmente? Onde é que eu posso existir espaço para um riso ou para um efeito cômico, para um alívio cômico em corpos que são extremamente, todos os dias, oprimidos, né? A gente não está falando aqui de um riso com o oprimido, a gente está falando de um riso diretamente depreciativo, né? E esses processos de construção discursiva, hoje, não dá para a gente afirmar necessariamente que todas as formas de representação elas são criticadas, não dá para a gente ir para aquela máxima de que hoje o receptor tem acesso a tudo, e o prosumer isso, e o prosumer aquilo. Não. A gente pode pensar em mediações socioculturais que são pontuais dentro da rede, que mobilizam, inclusive, coletivos, comunidades, pessoas para atuar on e off. Mas, antes de tudo, a gente tem que tentar entender quais são os contornos que ganham esse debate público, ou esse debate público que é mediatizado. E aí tem um ponto muito, muito forte. Acabei de dar o exemplo da minissérie sobre a Marielle. Assim que saiu a discussão sobre quem estava por trás, né, o Padilha, quem eram as pessoas que estavam produzindo essa narrativa, imediatamente teve uma reação na internet. Essa reação foi uma reação de crítica, uma reação combativa, de resistência. Quanto tempo se passou e o que a gente teve de alteração prática, concreta, na estrutura de quem produz, na forma como essa narrativa vai ser contada? Não sei se vocês estão sabendo, mas há pouco tempo as 4 pessoas, se não me engano eram 4 pessoas negras que faziam parte da equipe roteirizando, já pediram demissão. E pediram demissão não porque estão incontentes, né, com o trabalho, mas que justamente estão encontrando problemas de processar a forma de construção da narrativa sob um olhar de um homem branco, sob um olhar de um homem que tem o seu viés ideológico, que em nada se compara com todas as possibilidades de vida, de luta, de resistência de Marielle. Então, talvez a gente possa pensar que essas mediações socioculturais, elas têm uma reação combativa imediata, mas qual que é o processo de desconstrução dessa realidade? Como a gente consegue sair de uma superficialidade e adentrar a estrutura, não é? Um exemplo de possibilidade que sai da superficialidade é a plataforma Afroflix, pensando então em possibilidades criativas de representação, de discussão sobre o que é ser negro no Brasil, por uma outra lógica, por uma lógica que escapa à branquitude. E aí tem um ponto, que é o ponto mais interessante possível do Afroflix. Só aceitam exibir, inclusive eu acho que produzir, mas aceitam exibir na plataforma, distribuir, obras que tenham pelo menos uma pessoa negra que assina alguma questão técnica, artística, de discussão, de ideia, de conceito dentro daquela obra, né? Pode parecer ainda muito pouco, mas essa exigência já é uma exigência
que tenta ontologicamente quebrar essa ideia de que todas as representações, mesmo que elas sejam feitas por pessoas que não têm nenhum tipo de vivência, são positivas, porque tem uma pessoa negra naquela obra, tem uma pessoa negra naquele filme. De volta, questionar os contextos e as camadas de sentido que estão envoltas nessa forma de contar uma história. Aqui eu trouxe um quadro que foi feito com base nas obras do Martim Barbeiro, a Lourdes Silva e a Baseia fizeram, que é tentando conectar, né, 3 dos 4 mapas que Martim Barbeiro fala das mediações socioculturais. E aí, algo que eu acho que seria interessante para a gente começar praticamente colocando, né, de maneira pragmática, uma análise mais pontual sobre a qualidade de representação, sobre como o racismo institucional, o racismo estrutural, o racismo recreativo, como essas instâncias discursivas e práticas ocorrem nessas representações, seria olhar, por exemplo, o eixo das narrativas, o eixo das tecnicidades, o eixo das espacialidades. E para essa apresentação eu tenho tentado olhar para a espacialidade, olhar para qual é o espaço de compreensão dessa figura. Como a gente pode olhar dentro da narrativa papéis de recepção, papéis de produção, como a gente entende reações que são combativas, mas não são extremamente desestruturantes. E tudo isso passa por um entendimento de mediações socioculturais que não está somente na base da produção, mas essencialmente que consiga entender todo o circuito de produção, da mensagem, da distribuição e da recepção dessas obras. Chegando na internacionalização do debate, aqui é algo que me interessa muito, porque é como se a gente conseguisse furar, né, uma barreira, não só de língua, mas uma barreira também, novamente, de recepção, e ver o que está sendo falado dessas representações fora do Brasil. 2 dessas autoras, a Jasmine Mitchell e a Samantha Joyce, elas têm passagem pelo Brasil. A Samantha é brasileira, hoje ela é professora no St. Mary College, na Califórnia. A Jasmine Mitchell, ela é professora, se eu não me engano, na State University of New York. Também teve passagem aqui pelo Brasil, pela USP, pesquisando essas representações. E o mais potente da obra da Jasmine é justamente questionar o uso do vocábulo mulata. Como que ele é construído sociodiscursivamente no Brasil, ou mular, dentro do contexto também norte-americano. À primeira vista, ela hesita em colocar representações de mulheres negras, porque ela está interessada numa representação de objetificação, sexualidade extrema, sexualização do corpo dessa mulher negra, a partir dessa representação terminológica mulata, que ganha contornos discursivos extremamente pejorativos aqui e lá. Mas o mais importante de tudo isso, pensando nesse romper de barreira, é como lá fora ainda existe a necessidade de ter que se discutir, que aqui também existe isso, uma lógica de que moramos num país de democracia racial, de que a nossa possibilidade de vivência com todas as pessoas é harmônica, de que somos o país onde todas as raças e etnias se complementam, né? A gente sabe que isso não é verdade, obviamente, mas academicamente já começa a ter um processo de evidenciar isso por meio dos estudos de mídia. Aqui só repetindo, um ponto que é também muito caro para mim é pensar a ausência de um debate sobre afrolatinidade dentro da televisão brasileira, como a gente poderia discutir não só representações afro-brasileiras, mas afro-ameríndias, afro-latinas, como a gente se coloca enquanto brasileiro dentro dessa instância de identidades múltiplas, sendo também latino, não é? E fora do Brasil, a gente já vê que, por exemplo, a população afro-equatoriana e afro-colombiana já tem uma discussão sobre representação que, aos poucos, sai do limite da academia e tenta entrar nos movimentos socioculturais do país. Ou na própria Bolívia, com a questão sobre os ameríndios, onde é uma população extremamente grande, faz uma população, demograficamente falando, é muito significativa, mas, por exemplo, a primeira novela deles, que é muito mais voltada para a lógica de construção do cotidiano, uma novela mais próxima do que a gente conhece, os papéis protagonísticos são todos de pessoas brancas. Paraguai é a mesma coisa. Se você olha as representações das poucas novelas que existem no Paraguai, você não sabe se você está vendo uma telenovela paraguaia ou uma telenovela dinamarquesa, né? É muito curioso como, dentro do contexto latino-americano, o processo de branquitude, obviamente, tem as suas diferenças localmente em cada contexto, mas o padrão ideal de beleza colonizado, obviamente, é esse branco ideal. Pensando aqui também na África lusófona, depois eu acho que seria interessante a gente discutir quantos de nós vimos Windeck,
ouvimos Jipulumessu. Quantos de nós vimos essas telenovelas angolanas que foram apresentadas aqui no Brasil, não é? Obviamente, a gente está falando de TV Brasil, que não é algo que todo mundo assiste, ainda mais agora, num período de aparelhamento ideológico como nunca antes, mas como a gente teve contato com essas obras. E aí eu acredito que a gente possa discutir futuramente que essas obras representavam um ideal de beleza, um ideal de corpo, processos, inclusive, de afecção entre os personagens, onde era normatizado que você precisava ser, sim, de uma classe alta para poder ter os seus privilégios, mas a ideia de negritude era uma ideia muito mais normalizada. E aí, quando a gente joga isso para o Brasil, pesquisem depois as críticas televisivas sobre essas obras. Críticas de TV, críticas de portal como o UOL, vejam o que os críticos falaram sobre essas representações. Que eram exageradas, que elas tinham um tom acima, que elas eram muito melodramáticas. E aí a gente começa a perceber que o padrão de inspiração dessas obras feitas em Angola era o padrão de inspiração brasileira. Então, o que incomoda? É o tom melodramático da narrativa ou são os corpos que estão representando essa narrativa? Não é? Pensando, então, nesse momento final, dos avanços e retrocessos contemporâneos, a Ana já adiantou um pouco para a gente a questão de Segundo Sol, a gente comentou, né, as representações de blackface, mas, ainda em 2016, e é cruel ter que repetir isso, a gente teve uma normalização de representação da pessoa negra de volta, no horário das 6, de uma TV nacional. O personagem Pancrácio, do Marcos Nanini, se vestia como uma pessoa mais simples, tinha um cabelo crespo, o nariz alargado, os lábios extremamente avantajados, a pele pintada, e ele pedia dinheiro como um mendigo. Quando foi criticado, novamente, parece que a gente está falando de um looping, não só de representação, mas de crítica, não é? Quando foi questionado justamente por que dessa representação, a resposta mais óbvia era: não, nós estamos fazendo por um motivo de humor, ninguém está colocando em termos pejorativos. Isso é, basicamente, a definição do Adilson Moreira sobre racismo recreativo. Como a gente consegue colocar sobre os corpos negros um discurso de comicidade que não só desumaniza, mas coloca essa pessoa em tom de chacota, de deboche, e nunca é um processo de construção de riso compartilhado. É sempre um riso unilateral e um riso de coisificação desse sujeito. Ao mesmo tempo, a gente pode falar... Por favor, Ana. Desculpa, só para não perder a deixa do Adilson Moreira, é que uma das coisas que eu achei mais interessante na fala dele no racismo criativo é que quando você argumenta que para o humor vale tudo, entre aspas, que você diz que aquilo foi usado para fazer rir, você está mais uma vez colonizando o nosso pensamento, que já vem do racismo estrutural. E aí, quando você... na comédia pode tudo. Pode mesmo? Ou pode se for com corpo negro, com a ascendência negra? Então, quando ele fala desse racismo criativo, do quanto fica mais fácil para o brasileiro e para quem assiste, fica mais paliativo pensar: mas, poxa, nós crescemos assistindo o Mussum, que era o bêbado, o engraçado. Então, essa normativação que a gente tenta hoje, aos poucos, primeiro, eu acho que muito, a gente falou um pouco sobre isso também antes daqui do debate oficial, dessa questão ficar muito um pouco numa bolha de estudiosos, de pessoas que falam sobre o assunto, não só de acadêmicos, mas de pessoas que falam sobre a questão do negro no Brasil. Porque, para a grande população, acaba que, no final das contas, esse racismo recreativo, ele fica como se fosse uma isenção de responsabilidade do que é feito com esse tipo de personagem, né? Para a gente, causa tristeza quando a gente mostra o Marco Nanini dessa forma. Mas, infelizmente, é aquela questão da bolha, né? Nós somos a minoria ainda, né? E por mais que a gente possa querer, né, alguns dos discursos mais otimistas, talvez mais integrados, né, de achar que agora todo mundo utiliza a internet, que ninguém vê TV, a gente sabe que isso é uma grande falácia.
pensando no contexto brasileiro, na penetração do discurso televisivo dentro das casas brasileiras. Não é? Essa pedagogia do olhar, que eu ensino do que se pode rir e do que não se pode, do que se pode debochar ou não, quais corpos estão à disposição do riso alheio. Isso é um treino do olhar para que a parte da ficção eu consiga também aplicar isso na vida real. Não é? Só quem foi uma criança preta, uma bicha preta, uma criança pobre dentro das escolas municipais, sabe o que é você ser motivo de chacota, de bullying, justamente por personagens que são pretos, que são bichas, que são pobres, periféricos e estão na TV. E não tem a menor graça, eu falo por experiência própria, não tem a menor graça você ser motivo de chacota numa escola onde ninguém te defende, inclusive os professores fazem piada com isso. Não é? Ao mesmo tempo, já que a gente está falando de avanços e retrocessos, um avanço curioso, e a gente pode questionar isso, inclusive, em termos da qualidade narrativa, etc., que não vem ao caso, mas no ano passado, a Record foi ter a sua primeira protagonista negra, que é a Lídia Oliveira, no papel da Jezabel. Podemos questionar, inclusive, como essa construção é colocada? Precisamos, né? Precisamos falar dos processos, ainda mais que é Jezabel, os processos de sexualização dessa figura? Também. Mas, de certa maneira, para além da presença, nós temos densidade narrativa, nós temos uma não cristalização do locus enunciativo, ou seja, essa personagem não serve de escada, ela tem uma vida própria, ela tem uma inter-relação, ela age diegeticamente como qualquer outra personagem. Não é? Ainda sobre avanços e retrocessos, As Aventuras de Poliana, 2 anos atrás, não sei se a gente tem tempo, que a gente já está estourando, mas tem um vídeo de 1 minutinho que eu queria mostrar sobre a personagem Késia, que é feita pela Dudu Pimenta, se eu não me engano. Duda Pimenta. É uma personagem que era acusada de roubo dentro da escola, e ela vai para a secretaria, vai falar com uma professora, uma diretora, e nesse diálogo ela começa a colocar, mas você sabe, né, professora, isso aconteceu comigo, essa acusação falsa, porque eu sou negra, né? E a forma como essa professora precisa discutir com ela o que é racismo ou não no Brasil é muito triste, porque ela volta a colocar que o racismo está na nossa cabeça, não está na nossa realidade social concreta. Isso é uma telenovela que é passada para as crianças e, de volta, está no discurso todo santo dia, nas escolas, em todas as esferas sociais, e aqui tem uma representação. Vou tentar ver se vocês conseguem ver, se não, depois eu passo o link e a Ana tenta colocar. Mas eu posso falar por mim. E da minha parte, você pode ter certeza que se o nariz da escultura tivesse sido encontrado na bolsa de uma menina branca, não teria feito a menor diferença. Eu não acredito. A desconfiança seria a mesma até que nós tivéssemos provas contrárias. Se fosse a Filipa, se o nariz tivesse aparecido nas coisas dela e ela dissesse que alguém tinha colocado aquilo lá, vocês iriam acreditar? Sim, porque ela é branca, ela é rica e ninguém aqui da escola quer se complicar com os pais dela. Mas já o meu caso é diferente. Aqui não, Kessia. Aqui as coisas não funcionam assim. Mas porque eu sou negra, todo mundo já fica desconfiado. Tipo, só pode ter sido a Kessia mesmo. Kessia, sabe qual é um dos maiores culpados pelo preconceito? Os racistas. Não. A nossa cabeça. Para que os outros parem de ver a nós negros como diferentes, nós precisamos parar de nos ver como diferentes. Como piores ou melhores do que determinada raça. Eu não me acho pior ou melhor que ninguém. Você ainda vai ter tempo para pensar sobre isso. Essa é uma representação que é muito dolorosa de assistir, porque, mais uma vez, nós estamos didaticamente explicitando para uma criança que dá uma resposta brilhante. Qual que é o problema disso tudo? Os racistas. Não, o problema não são os racistas. O problema é justamente a ideia de racismo que está na sua cabeça. É uma troca e uma inversão de quem é a pessoa que sofre o racismo e se torna a culpada, que é muito dolorosa. Quem já passou por isso em várias instâncias de vida profissional, vida educacional, sabe o quanto é tentador, né, a gente se culpabilizar por algo que a gente não tem a menor culpa. Né? Ao mesmo tempo que a gente fala desses retrocessos, a gente vai para a telenovela Lado a Lado, em 2012, 2013, contando de um Rio de Janeiro pós-abolição, pós-proclamação da República, em que novamente a gente vê esses corpos negros colocados na tela. Do ponto de vista de representação e visibilidade, eles estão lá, mas de qualidade de representação também. A qualidade de representação das personagens da Isabel, do Zé Maria, são personagens que têm uma continuidade narrativa de familiares, de sentimentos,
de afecções, mas antes de tudo, eles estão em pé de igualdade narrativa com os personagens brancos, né? Pode parecer tão bobo a gente ter que cronometrar o tanto de fala, o tanto de espaço de tela, mas isso é representativo para além da presença em relação à qualidade dessa representação. E aí, para finalizar, a gente já teve a discussão que a Ana trouxe para a gente de Segundo Sol, que é uma Bahia branca, né? Uma Bahia que o próprio cantor de axé é branco, e aí a gente tem talvez um paralelo mais próximo com a nossa realidade, né? Que é muito mais fácil a gente pensar em cantores de axé baianos brancos, ou entendidos como brancos, que propriamente pessoas negras. E, novamente, estamos falando da Bahia. Por fim, essa é uma minissérie que pouca gente viu, uma minissérie de 2011, chamada Natália. Ela era estrelada pela Isha Jambo, na TV Brasil, e contava um processo de como uma jovem saía da periferia, de um lar evangélico, e se descobria não só como mulher negra dentro do mundo da moda, mas como uma mulher independente. Isso em 2011. Não falo dessa minissérie em 2018, que tem a sua segunda temporada, 2019, se não me engano, porque apesar de ter novamente uma personagem negra como a protagonista, todas as pessoas que a envolvem no trabalho, na vida afetiva, na vida familiar, são pessoas brancas. Então você percebe que ao mesmo tempo que a gente tem um avanço, tem um retrocesso imenso em 6, 7 anos. Eu coloquei aqui para a gente finalizar algumas reflexões a título mesmo de consideração final, de pensar esse lugar do negro e essas correlações com o racismo de 70 anos de TV. Pensar que quando a gente fala dessa representação, a gente está falando de volta de qualidade de representação, mas numa perspectiva multifacetada. Qual que é a espacialidade dentro do roteiro, dos processos criativos desses personagens negros? Qual que é a espacialidade em termos diegéticos, nos núcleos que eles ocupam dentro da narrativa? Qual que é a espacialidade em termos de reflexo e refração entre o que se passa no discurso ficcional e o que se passa no discurso tido como factual? Quais são as espacialidades da recepção? Como a recepção se relaciona com esses personagens? E aí não precisa pensar só em termos mais segmentados de um público negro, mas como a população, no contexto maior, recebe essas representações. Até o ponto da gente chegar na questão, para mim, que é essencial ao debate, que é, geograficamente, essa é uma discussão que está espacialmente colocada só no Brasil, ou fora do país a gente já começa a ver que existe uma preocupação. E mais do que isso, dá para a gente explicar representações sobre o lugar do negro, sem necessariamente discutir as especificidades do racismo que é institucional, do racismo que é estrutural, do racismo que é recreativo, que eu não posso jamais cair num ledo engano de achar que temos poucos personagens negros em tal telenovela, que foi um problema de casting. A gente não pode nivelar por baixo para fazer uma referência ao Nubank. Ou a gente não pode, por exemplo, tá tendo dificuldade para encontrar. Não. É um processo que eu costumo pensar, né, nos meus estudos como invisibilidade calculada. É um processo de racismo institucional onde a invisibilidade ela é calculada sobre que corpos podem aparecer e como eles devem aparecer, e o oposto disso também. Quais corpos não vão aparecer, quais corpos serão motivo de chacota, quais corpos serão tidos como feios ou grotescos. Era essa discussão que eu gostei aqui de fazer com vocês, que eu queria trazer. Coloquei aqui algumas referências que depois eu posso compartilhar. A Ana, a Tatiana pode passar a vocês. Eu agradeço imensamente pela atenção, por esse espaço. Fiquei muito feliz de poder compartilhar com vocês um pouquinho dos meus estudos. Muito obrigado, gente. Anderson, muitíssimo obrigada. Foi incrível. Eu, como mediadora, não tinha praticamente o que falar. Você foi demais. Aprendemos muito. Eu tenho certeza que todos aprenderam muito hoje aqui com você. E só tenho que agradecer a sua generosidade de trazer seu estudo, seus pensamentos para a gente. Foi muito bom, muito bacana mesmo. É importante pensar. Eu vou finalizar só com um exemplo que parece uma coisa boba, mas que me chamou a atenção. Você falou da importância de não ficar contando daquela coisa da cota, de ser uma coisa mais natural, de ser uma presença que não seja obrigatória. E sim, é porque nós realmente estamos aprendendo finalmente a descolonizar, né? E aí eu lembrei de uma entrevista recente que eu vi com a Thaís Araújo, que ela disse que a primeira novela na vida dela que ela fez com o cabelo natural
foi Amor de Mãe. E ela ligou na véspera para a autora, para a Manuela Dias, e perguntou o que ela faria com o cabelo, como é que seria o cabelo. E a Manuela falou para ela, vai ser do jeito que tiver no dia que você for gravar. E ela ficou emocionadíssima com isso, porque ela disse que nunca tinha acontecido, então ela falou que a personagem dela ora aparecia com os cabelos presos, ora com o cabelo black. Ela falou que simplesmente ela saía de casa, ia para o Projac, fazia maquiagem e gravava. E ela não lembra disso ter acontecido em nenhuma outra novela com nenhuma outra atriz. É pouco? É a Thaís Araújo? Mas a gente tem que ter esperança que o futuro vai ser melhor, né? Então, assim, nada como terminar com um alento de esperança de que um dia vai melhorar, né? É isso. E a gente está falando que, ao mesmo tempo, assim, é a Thaís Araújo? E é a Thaís Araújo, né? Imagina a posição de privilégio dessa para ela, exatamente, né? E é a primeira vez na carreira dela, que já foi protagonista, que ela tem liberdade de desaparecer com o cabelo dela, né? Exatamente. Muito obrigada, muitíssimo obrigada. Bruna, Tati, pode encerrar? Vocês têm alguma coisa para falar? Eu queria só deixar meu agradecimento por todo mundo que esteve aqui hoje e dizer que a gente tem o evento até quinta-feira, até o dia 29. Amanhã nós temos o Dr. Igor Sacramento falando sobre o espaço do corpo na pedagogia televisiva, mediado pelo recém-doutor também, pela PUC, o Lalo Honrich. Tá bom, gente. Muito obrigada. Uma boa noite e muito, muito obrigada.